Bom, eu vou dar alguns conselhos para quem defende, para quem precisa se defender com relação à lei seca. Primeiro, não adianta ficar perdendo tempo no processo de suspensão da CNH que veio da lei seca. Tinha multa da lei seca, agora chegou a notificação da suspensão da CNH. E ficar no processo de lei seca discutindo, falando que não bebeu, que é ilegal, que está errada a multa, e ficar argumentando a tese de defesa com relação à multa em si, da lei seca, se foi correto, se não foi correto, no processo de suspensão da CNH. Isso é perda de tempo, não funciona e não é a forma correta de se defender. Bom, na realidade eu vou falar meio que de improviso, eu vou anotar aqui que deu 10, eu paro. Outro ponto que você não deve fazer é tentar tratar questão de inconstitucionalidade de um recurso de multa da lei seca ou um processo de suspensão da CNH. Isso daí não resolve nada, não é a via cabível. Inconstitucionalidade de uma lei é tratada de uma ADI, ação direta de constitucionalidade, feita por OAB, por órgãos públicos, Ministério Público, partido, às vezes até um partido político, e outros órgãos também previstos em lei. Então não se discute isso, ficar falando isso também não funciona. Outra coisa é ficar colocando um monte de julgados dentro da defesa. Colocar 4, 5, 10 processos julgados definidos, aí não resolve nada. Primeiro que o julgador é leigo no administrativo e no judicial, também o juiz não está adstrito à sentença de outro. Não é efeito erga omnes, um ganhou, todo mundo ganha. Nesse processo não é assim que funciona. Tá? Ficar citando milhares de jurisprudências, ninguém vai ler, vai tumultuar. Outra coisa que tem que tomar cuidado é quando você tem um auto de infração que você acabou de receber, o fato de você assinar a segunda via não quer dizer que você concordou. Se você for parar na lei seca, você assina a segunda via ali, pega uma cópia, colocar aquilo ali, você vai recorrer. Não fique esperando chegar a notificação pelo correio. Não fique esperando. Vou esperar chegar a notificação pelo correio. Não, você tem que fazer defesa com auto de infração, aquele que pega a segunda vez. Se você não pegou, vai lá e pega. Faz defesa com auto de infração manual, aquele feito à mão. Esse é o melhor documento para fazer defesa, por diversos motivos. Tá? Outro detalhe importante eu aconselho você, se você recebeu auto de infração recentemente, recorrer no judicial. Por quê? Porque eu recorri muito tempo no administrativo, eu ganhei vários processos, mas eu perdi muitos processos, muitos mesmo. Então, eu posso dizer para você que, se você ver meu vídeo, a vantagem de recorrer no administrativo e no judicial, você vai verificar que a imparcialidade do juiz no Poder Judiciário, ela é uma garantia que você vai ter um julgamento justo. Mas aí, se você está fazendo um processo administrativo, você pode esgotar o rito administrativo e começar o judicial. Eu acho mais seguro, se você está fazendo administrativo, você continua. Se você não está, vai para o judicial. Ou também você pode trabalhar nas duas teses. Você pode enfrentar judicialmente, enfrentar o auto de infração e tentar anulação declaratória de nulidade de auto de infração, justificando uma série de teses de defesa com relação à lei seca, ou outra multa que seja. Né? Tem várias teses jurídicas. E ao mesmo tempo ir recorrendo da suspensão via administrativa. Então você trabalha na via administrativa pelo administrativo, por quê? Porque aí não bloqueia a tua carta. E você paralelamente trabalha no judicial. É possível, porque o auto de infração é uma coisa, a suspensão é outra. Tem que entenda que não, eu entendo que sim, porque tenho feito isso inclusive. Né? É mais eficaz para a defesa. Outra coisa, jamais fazer acusação contra agente de trânsito na defesa. Isso daí, se você quer fazer uma denúncia, vá na corregedoria de polícia, tá? O que eu não aconselho muito, mas se você for, você tem um direito. Agora, ficar falando que o policial pediu propina, sabe, xingar o policial isso, policial aquilo, isso é falta de respeito, não funciona, não dá certo, viu? Se você tem certeza do que você está falando, vai então na corregedoria, pelo menos isso. Mas se não, não invente. Tá? Outra coisa, já fiz o vídeo falando da questão da perda da CNH. Não faz declaração de perda da CNH, que você vai responder criminalmente mais cedo ou mais tarde. É crime, falsidade ideológica, tá? Cuidado com esse negócio do milagre, o famoso milagre. Clientes 100% satisfeitos. Se você lê em algum lugar, clientes 100% satisfeitos, sai fora. Eu não tenho cliente 100% satisfeito, mas não é satisfeito com a defesa, com o trabalho. A gente faz o trabalho bem feito, melhor que a gente pode. Nem sempre a gente ganha. Mas dizer que todos os meus clientes estão satisfeitos, alguma coisa está errada. Se estão mesmo, é porque eu estou praticando fraude. Porque nessa área não existe milagre. Não existe milagre. Aprenda a fazer perguntas na defesa.
Entendeu? Aprenda a fazer perguntas, aprenda a pedir as coisas. Não é só pedir para anular, é pedir diligências. Se pede diligências, tanto no administrativo quanto no judicial. Se você não sabe pedir, então você tem que contratar quem sabe. Se você defende as pessoas, tem que saber a obrigação de você ter perícia e conhecimento processual. Senão você, imperito, não pode defender um cidadão de bem. Isso é crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, passibilização criminal. Se você defende alguém, você tem que conhecer quais as diligências que você tem que pedir. E se você faz uma boa defesa, tem que pedir diligências. No judiciário eu peço várias diligências. Se no administrativo você pede, eles não dão, é cerceamento de defesa. Outra coisa que tem que aprender muito bem as questões são direitos constitucionais. Se você não conhece direito constitucional, ou você acredita naquela mensagem do Detran, não precisa de advogado para se defender, e você segue aquilo, e de fato você pode fazer uma defesa de qualquer jeito, até numa folha de sulfite à mão. Você acha que você vai ganhar? Bom, faz e vê, depois você vai ver o prejuízo que você vai sofrer, porque na prática não ganha. É muito raro, em milhões de processos não vence 100. Então veja, tem que conhecer direito constitucional pelo seguinte, eu vou explicar. O primeiro grau judicial é o juizado especial da Fazenda Pública na comarca onde mora a pessoa, ele tem que ajuizar lá. Se ele perde, ele tem que ir para a turma recursal, que é o segundo grau, composto por 3 juízes de direito, o relator mais 2. Passou ali, não dá para ir para o TJ. Não dá para ir para o STJ. Dá se for uma reclamação STJ de um descumprimento de lei federal. É difícil. Então você, da turma recursal, você vai ter que ir para o STF. Para você ir para o STF, você tem que enfrentar a matéria de direito constitucional. Se você não enfrentou a matéria de direito constitucional na defesa administrativa, na defesa de primeiro grau, na defesa de segundo grau na turma recursal, e ainda é obrigado a entrar com embargo de declaração, com pré-questionamento de matéria constitucional, se você não souber fazer isso também, você não tem o status processual para preencher os requisitos de admissibilidade para o processo ser julgado por uma turma do STF. Você não vai para o plenário, lógico. Você é julgado por uma turma, por um gabinete, por um ministro só do STF, ele vai te julgar. Mas você chegar até lá, você tem que suscitar matéria de constitucional. Se você não conhece direito constitucional e começa a falar abobrinha na defesa, o processo vai travar no segundo grau. Entendeu? Geralmente, direito penal, direito administrativo, questões judiciais se vencem nos tribunais superiores. Se você faz errado no começo, o processo não sobe. Então não pode escrever besteira na defesa administrativa, contaminar o processo, não consegue depois fazer uma boa defesa judicial. E você pode fazer sem advogado administrativo, pode fazer até sem advogado no primeiro grau do juizado, mas se fizer uma coisa que não funciona, escrever bobagem, nem recorrer você pode, você não consegue recorrer. Mas tenha certeza de uma coisa, na hora de enfrentar uma contestação lá no judiciário, eles vão mandar um procurador concursado, viu? Para poder defender o Detran. E o que o Detran tem falado nas minhas contestações, eu estou surpreso. Então agora que eu estou vendo que os procuradores vêm com os 2 pés em cima da gente, processualmente falando, né, sem perder o respeito ao nobre procurador, mas processualmente falando, o processo vem com desfacelando o autor da ação, que é o meu cliente, ou você que vai entrar, ou o teu cliente, se você é advogado. Você tem que estar muito bem preparado lá atrás, senão eles vêm para arrebentar mesmo. E o juiz indefere o pedido, você apela e perde. Então, ou o processo faz bem feito desde o começo, mas pode fazer uma defesinha à mão. Tá, você pode fazer, mas você vai perder e não vai conseguir recorrer no judicial. Meu conselho é, o Detran diz, não precisa, eu digo, precisa. Você está dizendo que você é advogado. É exatamente por isso. Porque como eu conheço direito processual, eu acho uma ingenuidade uma pessoa chegar num processo com o Detran administrativo, vai ser julgado por ele mesmo, que acusou, vai te julgar. É parcial. Ele vai pender pro lado dele. E pro judiciário não entender direito processual, o que você vai fazer? Quando o juiz dá um despacho, você vai falar o quê pro juiz? Você não sabe nem o que fazer. Que é um agravo de instrumento, não sabe. Mas não cabe agravo. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Tem um monte de coisa para fazer. Eu confio, ou você confia no teu advogado de confiança, ou você que é advogado também, defenda com responsabilidade dos seus clientes, porque o processo ele não pode ter erros de defesa no administrativo, depois querer correr para o judicial. Se você bebeu, não assopre. Esse é conselho de defesa. Se você bebeu, não assopre, você vai assoprar porque deu pouquinho. Outra coisa, não ficar falando que bebeu, mas bebeu pouco. Você está confessando. Tem gente que confessa na defesa. Outra, tem muita gente que fala que é cristão, não pode mentir na defesa, então não faça defesa. Se você falar toda a verdade na defesa, isso não é defesa. Confissão se faz na igreja. No processo você tem que fazer defesa. Defesa é se defender, negativa de autoria. Você tem que negar os fatos. Mas como é que você vai negar se você... eu bebi, só bebi 2 latinhas. Pô, você está confessando. Não confesse. Nem na abordagem, nem na defesa.
negativo de autoria. E outra coisa, exerça direito do silêncio. Você tem que fazer o aparelho, tá? Se não fez o aparelho, toma multa. Mas tem outros princípios. Tem um princípio constitucional que é o direito ao silêncio. O silêncio não conspira contra o réu. Embora o Detran quer, a norma, quer a lei, quer, se não indica o condutor, então o culpado é o proprietário. São normas de direito processual, de lei ordinária, tem a lei constitucional. Se você aplicar certinho as teses de direito constitucional, você vai chegar no STF e o STF vai derrubar. Ah, mas está na lei. Mas fere a Constituição, conflito aparente de normas. Bom, eu estou dando esses conselhos para vocês. Se você precisa de algum conselho, estou à disposição. Se você é advogado, precisa de ajuda para defender as pessoas, faço com prazer. Que ainda que todos os advogados do Brasil trabalhem com recurso de multas não vai, e defesa de processo de suspensão, não vai adiantar nada. É muito pouco ainda. 1 milhão de advogados é muito pouco, viu? É muito pouco. São 10 milhões de processos todo ano novo. Mais aí uns 3, 4 bilhões de multas por ano. Não tem advogado que chegue. Nós temos que ter uma sociedade de advogados, todo mundo é advogado no Brasil, para poder enfrentar a corrupção, enfrentar a multa de trânsito e saber onde está esse dinheiro das multas. Cadê o dinheiro das multas? Cadê o dinheiro das multas? Um abraço e até a próxima.